A paz do Senhor. Eu sou o pastor Ronaldo Gama, dirigente da congregação do Cangulo, da ADS, e estamos neste dia nos reunindo para aprendermos o que está na lição 8 da nossa revista da Escola Bíblica Dominical, já que nesses dias não temos os encontros presenciais. Então, queria te convidar para nesta manhã refletirmos sobre o que está escrito nesta lição tão importante, que é a lição 8, edificados sobre o fundamento dos apóstolos e dos profetas. Esta lição está no livro de Efésios, capítulo 2, versos 20 e 21 e 22, e no capítulo 7 de Mateus, a partir do verso 24 até o 27. E ela vem nos falar a respeito da edificação da igreja. Eu queria ler com você este texto bíblico, os dois textos bíblicos, para nossa reflexão e podemos avançar então, a fim de aprendermos a respeito dos fundamentos que aqui estão exarados, para que você possa a cada dia estar edificado e mais firmado em sua fé naquele que é o nosso Cristo. Efésios capítulo 2, verso 20 em diante, diz assim, na leitura bíblica em classe: edificados sobre o fundamento dos apóstolos e dos profetas, de que Jesus Cristo é a principal pedra da esquina, no qual todo edifício bem ajustado cresce para templo santo no Senhor, no qual também vós juntamente sois edificados para a morada de Deus no Espírito. Mateus 7, 24 a 27 diz: todo aquele, pois, que escuta estas minhas palavras e as pratica, assemelhá-lo-ei ao homem prudente que edificou a sua casa sobre a rocha, e desceu a chuva, e correram os rios, e assopraram os ventos, e combateram aquela casa, e não caiu, porque estava edificada sobre a rocha. E aquele que ouve estas minhas palavras e as não cumpre, compará-lo-ei ao homem insensato, que edificou a sua casa sobre a areia, e desceu a chuva, e correram os rios, e assopraram ventos, e combateram aquela casa, e caiu, e foi grande a sua queda. Esses dois textos bíblicos, eles vêm falar a respeito da igreja, de mim e de você, como a igreja fundamentada pelo Cristo e que está edificada no fundamento dos apóstolos e dos profetas, mas que tem Jesus Cristo como a pedra principal desse edifício. Nós encontramos na introdução bíblica a reconciliação. E aí a gente começa a pensar em como Jesus Cristo veio e se tornou essa pedra que reconciliou o homem a Deus, reconciliou judeus e gentios, os quais somos nós, e fez então a formação tão linda que é a igreja, comprada, lavada, remida, edificada por ele, Jesus Cristo, a pedra angular da esquina. Nós encontramos nesta lição dividida em 3 tópicos, e o primeiro tópico dela fala a respeito de um edifício espiritual, ou seja, ele vai nos dizer aquilo que é a construção formada pelo próprio Cristo, edifício este que ele vem comparar com os templos antigos, como o templo que Salomão edificou, mas que era grandioso e, no entanto, ele vai dizer que aquele lugar não era o lugar em que Deus poderia habitar. A glória de Deus vai encher o templo, a glória de Deus vai se manifestar, Deus vai descer com a sua glória do templo de Salomão, mas, no entanto, esse templo, ele diz que não é o lugar da morada de Deus, é um edifício construído por mãos humanas, tem lá o lugar santíssimo, tem o santuário, e Deus se faz presente nele.
e ele foi edificado por mãos humanas. Nas suas bases tem lá uma pedra, uma pedra angular, uma pedra que eles colocaram para sedimentar o edifício. Sobre esta pedra ele vai erguer esse edifício, e quando ele está pronto, Deus vem visitá-lo e vem estar naquele templo lindo e maravilhoso. No entanto, ele mesmo, Salomão, vai dizer que aquela é uma construção humana. Deus deu normas, deu regras, estabeleceu a madeira, o conceitual, tudo bem, mas ele vai dizer que aquele não é o lugar apropriado da morada de Deus. Por quê? Deixa eu te adiantar, porque não é esse edifício que o Cristo vai fundamentar passado alguns anos. É um outro edifício, e esse edifício é muito mais excelente. Bom, o primeiro tópico da nossa lição, nós vemos que ele fala a respeito do santuário judeu, que é esse templo que os judeus tanto amam e que eles excluem os estrangeiros, que só eles têm a primazia, ninguém mais pode estar ali, ninguém mais pode adorar ou pregar ali. Jesus Cristo vai quebrar esse tabu. Nesse nosso primeiro tópico, ele vai falar a respeito do santuário dos cristãos, o santuário que pertence a Cristo e é comparado ao lugar da habitação de Deus em espírito. E nós vamos ver que, lembrando, Salomão, não é o lugar ideal, é um edifício humano. Vamos encontrar também a palavra a respeito da pedra angular, que é o Cristo vivo, o Cristo que embasa todo edifício bem fundamentado. E nós vamos encontrar o tópico 4 falando a respeito desse Cristo como a pedra que, naquela época, as construções tinham uma pedra de cerca de 12 metros para ser a base do edifício. Hoje nós temos os edifícios construídos, e se você não sabe, eles batem estaca, enfiam uma estaca por dentro do solo, a fim de fundamentar e embasar os edifícios modernos, que têm 200 e poucos metros, e às vezes mais, como alguns da Turquia. E esse edifício não pode cair, ele precisa estar perfeitamente equilibrado. Ele é um edifício que precisa ter sustentação. E o que o sustenta para cima? É a quantidade ou é a profundidade da estaca ou da pedra que está fundamentando. Então, Jesus Cristo é esta pedra angular que tem uma descida, enfiados abaixo da terra, e a Bíblia vai dizer que no terceiro dia ele ressuscita, após ter ido às partes mais profundas da terra, para embasar o edifício, que sou eu e você. Te adiantando, nós somos esse edifício que fazemos parte da igreja que ele edificou sobre ele mesmo. E essa igreja precisa permanecer. Nós temos, no segundo tópico, o fundamento, que é a parte assim, importantíssima desse edifício. Nós temos um fundamento que não é mais colocado, se você olhar a grosso modo, sobre o Cristo, mas é colocado sobre os apóstolos e sobre os profetas. E é isso que a lição quer nos deixar entender, o conceito de apóstolos, que a gente tanto discute, Hoje tem apóstolo, pode ter apóstolo hoje, e a gente às vezes se perde teologicamente nessa corrida, tentando desmembrar ou decifrar se há apóstolo ou não, mas o apóstolo é o enviado, é o mensageiro, e o apóstolo é considerado aquele homem que andou com Cristo, que foi seu discípulo e que ele fez apóstolo. Esses apóstolos vão trazer o conhecimento do Cristo, vão falar das verdades que dele ouviram, vão sedimentar a nossa fé cristã e vão nos dizer até que ponto ou até onde nós podemos construir a ideia de que o Cristo realmente aqui esteve e ensinou a respeito do Pai, e ele disse, eu e o Pai somos um, a respeito do Espírito, eu vou, mas enviarei o Espírito Santo, o Consolador, e a respeito da igreja, eu vim fundamentar uma igreja que não é deste mundo, mas é uma igreja que vai estar nos céus. Bom, nós encontramos que esses fundamentos, eles vão trazer um conceito aprendido do próprio Jesus Cristo, do Mestre, do Rabone, daquele que veio ensinar-nos o caminho dos céus. A doutrina dos apóstolos está no tópico
2 desse nosso primeiro tópico, ou subtópico, né? O primeiro subtópico é o conceito dos apóstolos, o segundo é a doutrina dos apóstolos. E o que é a doutrina dos apóstolos? A doutrina dos apóstolos vai ser composta por aquilo que a gente não pode dissociar do ofício que eles mesmos vão trazer, do conceitual doutrinário do que se há de ter nas Escrituras Sagradas. Os apóstolos recebem a doutrina diretamente de Cristo, eles recebem os ensinamentos diretamente do Mestre, porque com ele andaram, com ele fizeram um cursinho, né? Por um longo tempo, de 3 anos e meio, e agora eles estão aptos para repassar à igreja que se fundamentará após o Cristo subir. Eles estão aptos a ensinar as palavras do Senhor. Ele vai dizer que eu vos dei as minhas palavras. As palavras que os apóstolos vão trazer como doutrinação não pertencem a nós, seres humanos. Os apóstolos não se apropriaram delas tão somente por um saber filosófico, conceitual, não. Eles se apropriam do ensinamento que o Cristo lhes proporcionou. Eles vão pegar tudo aquilo que o Senhor os ensinou e falou tão de perto, em umas vezes junto com a multidão e outras vezes em secreto, só eles, chamou-os para ensiná-los, a fim de que eles pudessem compreender a doutrina, o ensinamento que ele, o Mestre, veio dar. E um desses maiores ensinamentos está conceituado em João 3,16, que é o amor, né? Esse é o maior ensinamento que ele veio nos trazer. E por causa desses ensinamentos doutrinários, os nossos apóstolos vão sofrer, vão empreender as suas lutas e vão ter as vitórias, porque eles estão conscientes de que a vida que eles têm aqui não se compara com a vida que lá vão ter, já que o apóstolo Paulo diz que ele tem 2 vidas, uma aqui e a outra escondida com Cristo em Deus. Ele vai aprender também com os apóstolos que aprenderam do Cristo, e depois Paulo vai nos ensinar e vai trazer os ensinamentos que estão exarados no capítulo 2 de Efésios, que nós estamos hoje discorrendo sobre eles. O terceiro subtópico desse segundo tópico é o testemunho dos profetas, e aí ele vai nos ensinar o significado da palavra grega profetes, e vai nos trazer a ordem da frase de Efésios 2:20, que são os apóstolos e profetas, indicam que um veio antes, o outro veio depois, e que tratam-se dos profetas da igreja. E aqui eu quero que você entenda uma coisa: nós estamos falando dos fundamentos da edificação doutrinária que vem em cima dos apóstolos, os 12 apóstolos iniciais do Cristo, embora houvesse toda uma escola profética que os seguia, mas estamos falando dos profetas, e quando falamos dos profetas, ele não está significando os profetas do Antigo Testamento. Os profetas que ele quer trazer, a revelação deles, o fundamento doutrinário dos profetas, são dos profetas que estiveram com Cristo e que em nome dele vão falar pós-morte de Jesus Cristo, pós-ressurreição do Cristo glorificado. Vão falar inspirados pelo Espírito Santo, que agora está conosco, exarado lá em João capítulo 14, quando ele diz que eu vou para o Pai, mas enviarei o Espírito Santo, o Consolador, o Paracleto, aquele que há de ficar conosco e que ele vai ser a fundamentação da igreja, porque o Cristo vai subir e precisa que alguém guie essa igreja, precisa que alguém oriente esses apóstolos, que alguém oriente esses profetas. Então nós vamos lembrar da grande comissão, quando o Senhor chama os seus discípulos e diz a eles que eles não estarão sós, antes mesmo da descida do Espírito Santo. Na grande comissão ele vai ensinar que o Espírito Santo vos fará lembrar todas as coisas que eu vos tenho dito. E aí eu me arrepio, e o Espírito Santo está aqui, ele está fundamentando a igreja, está trazendo o fundamento dos apóstolos, o embasamento doutrinário, e eu sou prova disso, porque eu estou aqui e sinto realmente a presença desse Espírito de Deus revelado lá no Antigo Testamento, mas agora
presencial após Atos 2, com derramamento do Espírito Santo, que veio até nós, cumprindo-se Joel 2, 28 em diante, que ele prometeu que derramaria do seu Espírito sobre toda a carne. Assim, amados, estamos edificados naquele que é o nosso Senhor, estamos edificados no fundamento dos apóstolos e dos profetas. Não confunda, lembre-se disso. Nós estamos falando dos profetas lá do Antigo Testamento. Estamos falando dos profetas que agora o Cristo veio fundamentar, veio ensinar e veio preparar para uma nova dimensão. Porque aquele templo antigo, aquele conceitual ficou para trás. Agora o Cristo veio fundamentar uma nova igreja, e ele fundamenta essa igreja com os seus discípulos, que vão se tornar os apóstolos, e os seus profetas, que ora vão ser os mensageiros, que vão lhes trazer as palavras do Mestre, embasados pelo Espírito Santo de Deus que está sobre nós. O terceiro tópico, edificados para a morada de Deus, eu já acho que falei alguma coisa sobre ele, já discorri um pouco sobre ele, e ele vai nos trazer as definições de que no subtópico 1, por exemplo, que todo edifício bem ajustado. E o que ele quer dizer com isso? Ele quer dizer que o edifício não pode ter, de repente você já viu a Torre de Pisa, né? Que ela tem uma inclinação e ela parece que foi bem ajustada, mas com o tempo ela teve uma inclinação. Nós temos outros edifícios no nosso tempo contemporâneo que tem uma certa inclinação. O pêndulo, se colocado lá em cima, vai dar um certo grau de inclinação. Mas ele diz que eu e você, a igreja de Cristo, edifício bem ajustado, não temos inclinação para lado algum. Nós estamos debaixo da mão do Senhor, nós estamos edificados nele, e todo edifício bem ajustado não sofre inclinação, nem para a direita, nem para a esquerda, nem para a frente, nem para trás, mas permanece equilibrado no prumo de nosso Senhor Jesus Cristo, que é o nosso bom ajustador, e do Espírito Santo, que nos conduzirá a toda a verdade. O subtópico o 2 diz que templo santo do Senhor, ou seja, ele nos traz a verdade de que eu e você, como eu disse antes, o templo de Salomão, segundo as próprias palavras de Salomão, não poderia comportar Deus, mas agora ele diz que eu e você somos o templo santo do Senhor. E aí a Bíblia vai nos dizer que a palavra de Deus, ela é apta para discernir todas as intenções e pensamentos, e ela penetra até a divisão da alma e do espírito. E aí o templo santificado, ele vai ser bem vigiado por esse Espírito Santo, que você vai entronizar nele. E tendo o Espírito Santo entronizado nesse templo, não há como esse templo não estar bem ajustado, e não há como esse templo não permanecer fiel. Eu e você somos templo de Deus. O que ele quer nos dizer é que a doutrina dos apóstolos, a doutrina dos profetas, é simplesmente o ensinamento do próprio Mestre, que veio nos trazer para que nós pudéssemos ser constituídos igreja. Eu e você somos a igreja que Jesus Cristo veio fundamentar. Ele não veio abrogar a lei, disse ele mesmo, ele veio cumprir a lei no que tangia ao sacrifício. Ele veio cumprir a lei no que falava do sacrifício vicário, no sacrifício do derramamento de sangue por um animal novo, sem manchas, sem defeitos, e que seria apto, não para encobrir o pecado mais, mas para redimir, para tirar o pecado, para expurgar o pecado. E quando isso acontece a igreja de Deus. É o nascimento da igreja de Deus. Mas na igreja de Deus não tem homens e mulheres que não possam estar edificados. Tem alguns que não estão edificados. Tem alguns que precisam ainda ser edificados e ajustados. Esta igreja, eu e você, não é perfeita aqui, mas a igreja que ele veio compor, a igreja que ele veio estabelecer, o reino de Deus, que está lá na oração do próprio Cristo. Esse reino de Deus veio ser estabelecido por ele, e esse reino ele veio trazer dos céus a nós e nos colocou dentro dele. E eu e você somos a igreja
quase perfeita na visão humana, mas perfeita aos olhos de Deus, templos sagrados do Espírito Santo. Eu e você, portanto, temos que preservar, né? Temos que preservar esse templo. Às vezes a gente pensa, pastor, mas eu sou um homem, eu sou uma pessoa, eu estou refém do pecado. Sim, a Bíblia vai dizer que Deus olhou do céu para a terra e não viu um justo sequer. Mas se você olhar para a carta de João, capítulo 2, ele vai dizer, filhinhos, não pequeis, mas se pecardes, tendes um advogado junto ao Pai, e ele é Jesus Cristo, o justo, e ele é a propiciação pelos nossos pecados, não somente pelos nossos, mas sim de todo mundo. Por que ele está dizendo isso nessa amplitude? Ele está dizendo que eu e você não estamos alheios ao pecado, nós ainda estamos sujeitos a pecar, mas o edifício bem ajustado, bem fundamentado, não vai se perder. O próprio Cristo vai nos ensinar, ao falar sobre Judas, ele diz, Pai, dos que tu me deste, nenhum se perdeu, a não ser o filho da perdição. Então, se você faz parte da igreja de Deus, se você é esse edifício, bem ajustado, edificado, fundamentado na doutrina, fundamentado nos ensinamentos dos apóstolos e dos profetas, fundamentado nas palavras que o Mestre veio trazer, que diz, eu sou o pão da vida, eu sou a luz do mundo, aquele que me segue não andará em trevas. Se você permanecer assim, ainda que haja um momento de pecado, vai haver também a remissão do seu pecado, e você não vai pender nem para a direita, nem para a esquerda, nem para a frente, nem para trás. Vai pedir perdão a Deus e vai continuar seguindo firmemente, instituído como igreja, como partícipe do corpo de Cristo. Eu acredito que você não quer pecar. Eu acredito que esses fundamentos e doutrinas não vão fazer você tropeçar, mas vão te edificar como um bom edifício, como a casa da morada do Altíssimo. Deus vai habitar nela. E bem, como disse o salmista Davi, você vai escrever no seu coração a palavra do Senhor e ela não vai deixar você pecar, não vai deixar você se desviar para a direita nem para a esquerda, e vai permitir que você, como um bom edifício de Deus, faça discípulos, leve a outros a palavra do Senhor, seja também um apóstolo, seja também um profeta, que é o mensageiro, né? Que são os mensageiros, os que levam a boa semente, certamente voltarão com alegria, trazendo consigo os seus molhos. Casa edificada, edifício bem ornado, edificado pelo Espírito Santo. Você é homem e mulher de Deus, você é filho da salvação. Logo, eu e você somos a igreja de Deus, não tem outra. Talvez você pense, pastor, mas tem tanta gente que em alguns momentos pecam e se desviam. Veja bem, se você estiver fundamentado na palavra, edificado na palavra e no ensinamento, você não vai pecar, você vai estar em todo o tempo em comunhão com Deus, mantendo a santificação, sem a qual, diz a palavra de Deus, ninguém verá o Senhor. Então eu queria te dizer neste dia, que você e eu compomos uma igreja eleita, edificada, ornada e que está aguardando a volta do Senhor. A comparação da igreja com o edifício, eu poderia te dizer que existem, como citei ainda há pouco, edifícios gigantescos, e em algumas cidades esses edifícios têm um planejamento e eles não podem ser muito altos, eles têm que ter uma altura de 4, 5 andares. Em outros lugares, como na Turquia e outros lugares no Oriente Médio, os edifícios hoje têm mais de 200 metros de altura. E essa comparação desse edifício tão solidificado, ao ponto de ter uma estrutura tão magnífica, esse edifício é caro. Um edifício dessa monta é muito caro. E eu te perguntaria se você sabe quanto custou
você ser edificado como parte desse edifício? E quanto custou ser essa igreja edificada? A Bíblia Sagrada vai dizer que custou o preço de sangue. E essa igreja, esse edifício, tem um dono e senhor. Não tem um síndico, não. Tem um dono e senhor. E se ela tem um dono e senhor, eu e você fazemos parte dela. Nós temos um dono e senhor. O meu dono, Jesus Cristo. O meu senhor é Jesus Cristo. E o seu também é o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Ele é o Senhor da igreja. Ele é o dono da igreja. Nada acontecerá na igreja do Cristo que ele não tenha controle. Ele controla tudo, ainda que eu e você pensemos que não. Agora, essa unidade de que o texto bíblico fala é a coesão. O edifício, quanto mais alto for, ele é bem dividido em andares, né? E todos eles têm que ter uma estrutura que seja dimensionada para que um não faça com que o outro tenha nenhum desequilíbrio. Ou seja, há uma unidade nessa edificação. Há bem de que o edifício todo tenha um comportamento correto para que ele não tenha inclinação e nem se desajuste do seu pino. Então nós temos que compreender que eu e você, como igreja, precisamos contribuir para que esta igreja edificada pelo Senhor permaneça bem ajustada, permaneça um edifício bem ajustado, permaneça um edifício bem equilibrado e que nós possamos assim vivenciar uma igreja que cresce a cada dia, edificada na pedra angular que é o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Nele nós estamos bem firmados. Nele nós não iremos de maneira nenhuma fracassar, mas seremos vitoriosos a cada dia, porque é Ele que nos garante a vitória. Debaixo do fundamento bem proposto pelo Senhor, debaixo do fundamento dos apóstolos, debaixo da doutrina dos profetas, debaixo da doutrina daqueles que nos antecederam, nos trazendo a palavra do Senhor, guiados pelo Cristo, através do seu Santo Espírito, nós iremos permanecer como igreja até que o Senhor nos leve para as moradas celestiais. Deus te abençoe, Deus abençoe a sua vida, Deus te conceda que você seja sempre um obreiro fiel, um homem, uma mulher fiel a Deus, que aprendeu e que usa a sua santa e gloriosa palavra. Deus te abençoe, agora e para sempre, em nome de Jesus. Quero agradecer a sua atenção, você que ama a palavra e que tem sentido falta da nossa EBD, né? Na sua casa, na sua igreja, convidar você a que participe das próximas EBDs, porque nós estaremos aqui para aprendermos a palavra de Deus, para juntos edificarmos, solidificarmos e edificarmos esse edifício que é a Igreja de Cristo. Então não perca as próximas aulas. Nós estaremos aqui para juntos aprendermos a santa palavra do Senhor. Deus te abençoe. Amado, eu queria orar por você neste dia. Queria que você fechasse os olhos e orasse comigo nesta hora. Senhor, nosso Deus, nosso Pai, no sacrosanto nome de Jesus Cristo, vem abençoar a casa do teu filho, da tua filha, Senhor. Vem abençoar a vida desse moço, desta moça, Senhor, desta senhora. Pai amado, vem edificá-los, Senhor da glória, na tua palavra. Pai amado, eu te peço, Senhor, que a tua mão santa e o teu Santo Espírito esteja neles, Senhor. Que o edifício que é, Senhor da glória, este servo, seja edificado, santificado e preparado para a tua vinda. Entrega os teus filhos nesta hora nas tuas mãos, agradecendo, Pai, por entrar na casa de cada um deles, porque eles permitiram-se a nossa entrada e assim, ó Deus,
também seja o teu Espírito neste lar. Apropria-te, Senhor, da glória, da mente e do coração dos teus servos. Apropria-te, Senhor, da glória, da casa, da morada dos seus filhos. E como igreja, Senhor, da glória, unifique-nos, ó Deus, nesses dias de dificuldade, Senhor, a fim de que nós possamos manter o contato contigo e com a tua palavra e não perdermos, Senhor, o vínculo da fé. Sejam abençoados em o nome de Jesus, agora e para sempre. Amém.